Oi gente, beleza? Esse vídeo aqui vai ser gravado, aí eu vou pro bar, lá no bar eu vou fazer o upload do vídeo, para eu não gastar muita da minha banda de internet, da minha franquia de internet, né? O problema é o seguinte, falando sobre a fidúcia supplicans, né? Eu sempre tomei essa postura de esperar as coisas acontecerem e só falar se for para falar em defesa do Papa. E se for para criticar o Papa, eu critico também. Eu critico, inclusive nesse vídeo eu tenho críticas a fazer ao Papa. Isso é fato. No entanto, é mais pelo que ele deixa de fazer do que pelo que ele faz realmente. Quer ver, ó? Saiu a Fidúcia Supplicans autorizando que bispos, padres, abençoem de certa forma pessoas que estejam em situação irregular, em casamento irregular e uniões homossexuais até. Isso daí é um problema? Eu acho que a repercussão é pior do que o texto. Até porque estava vendo algumas pessoas da militância LGBT e eles não gostaram do texto, inclusive. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, eu achei exatamente o fato que eu queria encontrar. O texto está em inglês porque não tem em português. Aí, muito do que eu pesquisei aqui eu tive que pesquisar em inglês para depois ver se eu encontrava fontes em português. E, cara, não tem muita coisa. E as coisas que tem em português são muito enviesadas. Aí isso acaba atrapalhando um pouco as pessoas a interpretarem o que realmente aconteceu. Aqui no próprio documento da Fidúcia Supplicans, por essa razão, ali no número 8, a bênção tem os seus recebedores, pessoas, objetos de devoção, worship, objetos de adoração, de culto no caso, e devoção, imagens sacras, lugares da vida, do trabalho e do sofrimento. Os frutos da terra e o mantoio. Esse toio, deixa eu ver, eu nem lembro o que é o toio. Human toio. E cadê o Human toio? E tudo que foi criado, todas as realidades criadas que se refere ao Criador, abençoando a sua beleza, no caso, trabalho da labuta, né? O toil é a labuta. Então, pro louvor, né? O praising and blessing him, louvando e abençoando pela sua beleza, beleza das coisas criadas. Então, de forma alguma, as relações das pessoas são abençoadas. Nem no casamento legítimo entre duas pessoas com aptidão, não há ali uma bênção do casamento, mas uma bênção das pessoas. Tanto que os ministros que celebram o casamento não é o padre, são os próprios esposos, são os próprios noivos que querem se casar e eles são os ministros do casamento. Então, isso daí pela liturgia e pela tradição latina é pacífico.
Não é o Papa que falou isso, não. Inclusive eu sabia disso já há muitos anos. E o padre está lá para fazer o quê? Testemunhar a presença da igreja. Pode ser o padre e pode ser também um diácono a celebrar ali o casamento. E ele é mais celebrante ainda, um termo diferente, né? É o presidente da celebração, ele preside a celebração, mas quem celebra mesmo ali é o casal que fala aquela fórmula lá, eu recebo fulano de tal como minha esposa, e faz as promessas lá. Então, e é cheio de detalhes e de condições. Claro, confia muito. Eu acho que esse texto foi bem lacônico em confiar muito no ordinário local. Mas no que foi específico, ele foi bem claro. Não pode ser público, tem que ser reservado. A bênção não pode seguir um caráter litúrgico, tem que ser espontâneo. Depois ali, o Vaticano deu algumas explicações sobre o teor da bênção. Como que é? 10, 15 segundos no máximo. Ó, abençoou fulano de tal. E qual que é a finalidade dessa bênção? Agora eu não vou achar no texto, até porque está em inglês, né? Not convery, não. Tem aqui algumas, ó. Na perspectiva, os pais da igreja, fathers respuestas, aid ajuda, em expanding, na expansão, estou explicando, né, a Congregação da Doutrina da Fé, 2021, pronunciamento para ou da pastoral, pastoral ponto de vista, um ponto de vista pastoral. For the respuestas, inclusive estava falando, se não me engano, algumas coisas ali que foi dito respondendo a bispos brasileiros, né, se não me engano. Não convém uma concepção errada de casamento. E nessas situações é moralmente inaceitável pelo ponto de vista objetivo. De acordo com o fato da pastoral da caridade, caridade pastoral requer de nós que não tratemos como simples pecadores, essas cujas culpas ou responsabilidades podem ser atenuadas por vários fatores, afetando subjetivamente a imputabilidade. O fato é o seguinte: a bênção se destina a pessoas e não a objetos, e não a situações, a criações das pessoas. As coisas passíveis de bênção são mais concretas, né? A relação das pessoas não, o pecado não, as atitudes, os pensamentos, as vontades, os desejos, isso aí tudo não é abençoado. A bênção, o sacramental da bênção é destinado a coisas, objetos, pessoas, lugares e tudo mais. Por que saiu isso? Eu falei, há algumas semanas atrás eu ouvi o Papa falar que o sínodo, caminho sinodal alemão, ele é
um perigo para a unidade da igreja. Aqui, matéria do ACI Digital de 21 de novembro, né? A foto é de 19 de abril de 23. Mas a matéria que é de 21 de novembro do ano passado. O Papa Francisco expressou preocupações sobre decisões da Igreja da Alemanha que ameaçam minar a unidade da Igreja Universal. O Papa escreveu uma carta a quatro leigos alemãs que foi publicada em 21 do jornal alemão Die Welt. Também tem preocupações sobre os numerosos passos concretos que grande porção dessa igreja local estão tomando, agora que ameaçam afastá-la mais e mais do caminho comum da Igreja Universal, escreveu o Papa. Então, foi dito também que se fosse criado o Conselho Sinodal, deixa eu ver, a princípio, preocupações do Papa é movimento para instalar o Conselho Sinodal Permanente, órgão misto de leigos e bispos, que governaria a Igreja Católica da Alemanha. Estabelecer esse conselho é uma das principais prioridades para o caminho sinodal alemão. Processo de discussões da Conferência Episcopal Alemão, do ZDK, órgão paraestatal que reúne basicamente empregados leigos da Igreja, iniciado em 2019. Processo não canônico concluiu sua fase inicial em março de 2023, aprovando resolução para não apenas avançar com o estabelecimento de um conselho sinodal, também abençoar uniões homossexuais e pressionar pela ordenação de mulheres na igreja. O Papa destacou que esse tipo de órgão consultivo e de decisão não pode ser reconhecido como estrutura sacramental da Igreja Católica. O Papa mencionou numa carta de 16 de janeiro à Santa Sé, bispos alemães, endossada por ele, que proibiu explicitamente o estabelecimento do Conselho Sinodal. Então as pessoas ficam muito falando que o Papa não está agindo com a severidade que deveria agir com os alemães, né? Eles aprovaram em 2023 a criação do Conselho Sinodal e o Papa falou, vocês não vão fazer isso. Se vocês instalarem isso, eu vou reconhecer vocês como cismáticos. Mas é óbvio que o Papa não está querendo assinar esse cisma, essa excomunhão, porque senão o Papa vai meio que assumir que foi derrotado, né? É uma derrota para o Papa se ele chegar e falar, vocês estão todos excomungados, as igrejas pertencentes ao caminho sinodal alemão, e não as igrejas alemãs todas, né? Mas esse caminho sinodal não faz parte mais da estrutura da igreja, e eu crio agora uma nova conferência episcopal aí na Alemanha, que é para os bispos fiéis e que estão fora desse caminho episcopal para seguirem com a comunhão com a Igreja Universal, com a Igreja, a Barca de Pedro. O Comitê de Líderes do Caminho Sinodal Alemão se reuniu em Essen, em 10 de novembro, para estabelecer os fundamentos do Conselho Sinodal, que pretende estabelecer até 2026. Em junho, 4 bispos alemães votaram contra financiamento da comissão preparatória. 8 dos 27 bispos alemães estavam ausentes da reunião de 10 a 11 de novembro. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Fala também... Não é nessa matéria aqui, mas fala que se esse conselho for instalado nos moldes que eles estão querendo instalar até 2026, o Papa diz que o cisma estaria consumado, né? Então o Papa não está passivo. Mas ele também não quer assumir, perdeu. Ele não quer ser derrotado. Até porque não é só uma questão de egos, né? Ele prioriza consertar o que está quebrado do que jogar fora, né? Então é o que ele está tentando consertar.
Eu falei isso nos grupos que eu participo, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Eu falei, ó, eu vi algumas semanas atrás o Papa falando que o caminho sinodal alemão estava a caminho do cisma, estava ameaçando a unidade da igreja. Então eu acho que essa carta foi endereçada a eles, né? Porque não adianta a gente falar que essa carta vai dar margens a abusos, porque os abusos já estão acontecendo, né? Ó, igreja alemã celebra casamentos de homossexuais. Carta Capital, eu vi uma do G1, uma matéria do G1. Esse aqui mesmo, exatamente isso aqui que eu estava querendo mostrar para vocês, ó. Eu vou virar o celular para a tela do computador. Se abrir, né? Igrejas alemãs abençoam uniões gays, apesar da proibição do Vaticano. Isso daqui, ó, é de maio de 2021. Duas mulheres recebendo a bênção ali. Eu acho, e só acho, que essa carta é destinada aos bispos alemães. Para que, se quer abençoar as pessoas ali, não façam dessa forma que vocês estão fazendo. Façam de uma forma privada, abençoem as pessoas e chamem eles à conversão. O texto fala do estar aberto ao desejo da igreja, né? God's will fully their existence. E essa parte que o 32, se eu não me engano, o 31 e o 32 da Fiducia Supplicans explica muito essa parte mais burocrática não, mais operacional mesmo dessa bênção, né? Então, de fato, a graça de Deus trabalha na vida daqueles que não se proclamam justos, mas naqueles que se reconhecem a si mesmos como fracos e pecadores, ou como injusto. Acho que o Namble não é exatamente fraco, mas é uma forma de fraco. Apareceu aqui entorpecido, alguma coisa assim. Humble, não é Namble, é Humble. Modesto, isso, não é fraco, é modesto. Mas não é exatamente modesto, eu já tinha traduzido isso aqui antes, e é humilde, né? Não a quem se proclama justo, mas a quem se proclama humilde e pecador, como qualquer outro. A graça pode orientar todas as coisas de acordo com o misterioso e unpredictable. É imprevisível, mas não, acho que é insondável, talvez. Os misteriosos e insondáveis desígnios de Deus. Assim sendo, com a sua incansável sabedoria e cuidado materno, a igreja recebe de uma forma bem-vindos, né? Todos que se aproximam de Deus com humildade de coração, acompanhando-os nos seus cuidados espirituais, cura das almas, que se chama isso, né? Spiritual aids. Cura das almas é mais um cuidado das almas, e não sentido healing em inglês, né? Que é de curar uma ferida. Mas spiritual aids, cura das almas, é um cuidado das almas. Que habilita todo mundo a entender e realizar a vontade de Deus completamente na sua existência. Então, essa bênção tem a finalidade de
as pessoas, em primeiro lugar, tem que se reconhecer pecador. Óbvio que vai ter alguém, eu quero casar na igreja, né? Aí chega lá, recebe uma bênção de 15 minutos, agora eu casei na igreja, né? Igual a... Esqueci o nome daquela Inaya, uma cantora de axé aí, não sei o que, Mercury, Daniela Mercury, falou que casou na igreja lá na França. Não, foi lá, rezou lá junto com o parzinho dela e falou que casou na igreja, mas não casou não. Então é isso. Aí o próprio cardeal Martínez, o que o pessoal chama aí de Tuxo, o próprio cardeal Martínez disse que as bênçãos não homossexuais são a resposta clara aos bispos alemães, né? Em meio à confusão gerada pela orientação da Santa Sé sobre bênção uniões homossexuais, o responsável pelo documento criticou os que defendem a mais liberal interpretação, os bispos alemães. O prefeito de Castelo para a doutrina das fé da Santa Sé e conselheiro teológico do Papa Francisco, cardeal Victor Manuel Fernandes, descreveu a Declaração Fiducia Supplicans como uma resposta clara aos planos alemães de formalizar bênçãos litúrgicas a uniões homossexuais, o que é explicitamente proibido pela Igreja, pela orientação, aliás, de 18 de dezembro. Ou seja, esse documento tem em vista proibir esse avanço da Igreja alemã. Não é a resposta que as pessoas de 2 ou 3 países gostariam de ter, disse Fernandes, sobre Fiducia Supplicans, em entrevista ao jornal católico alemão Die Tagespost, na quarta-feira, 3 agora de janeiro. Pelo contrário, é uma resposta pastoral que todos poderiam aceitar, ainda que com dificuldade. Se você quiser dar uma olhada lá no ACI Digital, o cardeal diz que bênção união homossexuais são resposta clara a bispos alemães, ou seja, pisa no freio, vocês não é que estão indo rápido demais, estão indo longe demais, e pediu para retornar para a fé. E se os bispos alemães aceitarem essa Fiducia Supplicans e começar a aplicar ela, claro, abusos acontecerão, mas só que não dá para colocar na conta da Fiducia Supplicans abuso, porque eu mostrei para vocês na tela. Em 2021 não existia Fiducia Supplicans e não existia respostas. Não existia nada disso. E os bispos alemães já estavam celebrando casamento homossexual na igreja. Igreja enfeitada e o caramba. Na frente do altar, com convidados de forma pública. Então, vai colocar a culpa na Fiducia Supplicans? Abusos acontecerão? Acontecerão, mas já estava acontecendo antes. Então, em vez de ser uma permissão, foi mais uma correção, uma mudança de rumos, principalmente da igreja alemã. Então, e também eu dizia que, deixa eu ver aqui, não haverá pedidos, não há pedidos de bênção a uniões homossexuais. Ah, sim. Logo no começo eu falei, ó, as bênçãos se destinam a pessoas e não a ações, principalmente pecado. Estou falando, estão abençoando pecado. Não existe bênção de pecado, não existe bênção de relacionamentos, ainda que o casamento não é uma bênção da união, do casamento, é uma bênção das pessoas. As pessoas são abençoadas, né? Então, eu falei, a bênção se dirige a pessoas. Lá no próprio Fiducia Supplicans, fala exatamente isso. Beauty. Que, por essa razão, a bênção tem os seus recebedores, pessoas, objetos de culto e devoção,
imagens sacras, lugares da vida, do trabalho, do sofrimento, os frutos da terra e da labuta humano. E todas as realidades criadas que se refiram, refer back, que se refiram ao Criador, louvando e abençoando-os pela sua beleza. Então, não há bênção a pecado, assim como não há bênção à união. E a bênção se destina ao convite à conversão. Até porque para receber, de acordo com o próprio documento, tem que se declarar que, de fato, a graça de Deus trabalha na vida daqueles que não se proclamam justos, mas que se reconhecem a si mesmos como humildes e pecadores. A graça pode orientar todas as coisas de acordo com os desígnios misteriosos e imprescrutáveis ou unpredictables, imprevisíveis, mas eu acho que insondáveis, né? Dessa forma, essa sabedoria incansável e o cuidado materno, a igreja aceita, acolhe todos os que se aproximam de Deus com coração humilde, acompanhando-os no seu cuidado espiritual. E isso habilita todos a entender e realizar a vontade de Deus em suas existências. É isso. O texto, ele não fala de... Pelo contrário, quando vai lá falar sobre o teor, o que significa a bênção, fala, ó, não muda nada, não aceita. Change, será que tem? Sim, fala que which accompanies, com acompanhamento, aqueles que recebem nas suas vidas e deposita o coração do bem, pode ser mudado por Deus. Então a ideia dessa bênção é que as pessoas se convertam. E claro, o acompanhamento do bispo deve ser nesse sentido. É um casamento irregular, é uma união homossexual, a partir de algum tempo vocês vão ter que começar a viver como irmãos. A igreja já faz isso já há muitas décadas já. Não digo décadas, mas há séculos já faz exatamente isso. O casal está irregular, chega uma hora da velhice, 60, 70 anos, se Deus der a graça de viverem tanto tempo, vão ter que viver como irmãos, dormir em quartos separados, se possível em casas separadas, e manter o mútuo cuidado, a mútua assistência, mas vivendo como irmãos. É isso que prega a igreja. E aqui no ACI Digital, a notícia 57137, cardeal diz não haver pedidos de bênção a uniões homossexuais na Basílica de Pedro, né? Aí, assim, quanto a quaisquer desenvolvimentos, veremos o que acontece ao longo do caminho. Não foi informado de nenhuma solicitação específica. Tentaram mostrar a face maternal e paternal da igreja no cuidado com as pessoas, ele acrescentou. E na Europa o caso também foi criticado. O arcebispo de Oviedo, Espanha, Jesus Sanmontes, classificou dos suplicantes como uma tentativa tendenciosa de abençoar o que Deus não abençoa, quando sempre abençoamos e continuaremos a abençoar as pessoas e não os relacionamentos. Até ele que criticou falou isso aí. A gente abençoa pessoas e não relacionamentos. Mas
Aqui, achei exatamente a matéria que eu estou querendo. Papa Francisco sob fidúcia supplicans, abençoamos as pessoas e não o pecado. Tá, acho que é isso aqui. Respondeu a pergunta sobre bênçãos dos casais do mesmo sexo, afirmando que não muda a doutrina sobre sacramentos do matrimônio entre o homem e uma mulher. São abençoadas as pessoas, não o pecado. Palavras do Papa. O Vaticano News acrescentou, questionado por um sacerdote africano, disse que a cultura africana não aceita essas bênçãos porque há sensibilidades diferentes e que isso foi esclarecido com o cardeal Fridolin Ambongo, esse bispo de Kinshasa e presidente do simpósio da Conferência Episcopal da África e Madagascar. Depois disse que muitos que leem bem o texto da igreja é preciso saber escutar. Segundo o Papa, os conflitos devem ser geridos, mas não escondidos. O Papa já disse outra vez que a igreja está passando por crise? Tá, e eu gosto. Ele falou, eu gosto de crise. Eu não gosto de problema, eu gosto de crise. Porque não tem como você sair de uma crise sem ser por cima, sem ser melhor, sem melhorar. Melhorar as pessoas que participam da crise, melhorar a igreja, dar respostas da igreja a essas crises e fazer com que se saia dessas crises melhor do que quando entrou. E o Papa disse, eu gosto muito de gerir crises, eu gosto muito de... Então o Papa está empolgado. Está em crise, a igreja está em crise? Tá, e eu estou empolgado com essa crise, eu estou querendo gerir essa crise, eu estou querendo mostrar trabalho. Então o Papa já falou, eu gosto de crise, eu não gosto de problemas. Problemas é outra coisa. Agora as crises não tem como sair da crise senão por cima, como sair melhor. Então, Papa Francisco, sob fidúcia supplicantes, abençoamos as pessoas, não o pecado. Está lá na sede digital também. E depois tem uma série de explicações, né? Foi dada explicação. E é o que eu falo, gente. Eu falei. Agora eu vou concluir meu raciocínio. Apresentaram esse documento, eu li o documento em inglês. Alguma palavra que eu não entendi, eu ia lá e traduzia, né? Como humble e aquela outra lá que eu até esqueci qual que é. Mas se eu ler de novo eu lembro dela. E assim, eu falei, foi resposta aos alemães ali. Não, você está entrando no xadrez 4D, me falaram, né? Xadrez 4D, passador de pano. Não, gente, o Papa estava falando disso ainda semana passada, porque semana passada que eu tinha lido, mas a gente tinha falado isso havia quase um mês já. Mas eu vi o Papa falando da igreja alemã que está caminhando para o cisma, está ameaçando a unidade da igreja, e esse documento é uma resposta para eles. Não, você está acreditando no xadrez 4D? O próprio cardeal Tucho, que redigiu esse documento aí, falou, é uma resposta aos bispos alemães. Ah, mas vai ter abuso. Abuso já está acontecendo. Se você acha que essa fidúcia supplicans vai dar margem a abusos, abusos já estão acontecendo sem ela. Então, pelo contrário, se ela for aplicada, os abusos vão cessar. Ponto. Falei, não abençoa pecado, não se abençoa relacionamentos. Padre, eu quero uma bênção pro meu namoro. O que você, fulano de tal, e você, Beltrana, saibam viver a castidade, aprendam a ter o autocontrole, o autodomínio, sejam parceiros mais do que de namoro e bons momentos juntos, também na oração, na caridade, que vocês isso, vocês aquilo. O padre não vai falar do relacionamento, só vai falar que vocês possam levar um namoro santo. A bênção é dedicada à pessoa e não ao relacionamento. E se a pessoa tiver, se duas pessoas forem santas e coabitarem, eles vão ser santos, vão ter um casamento santo.
Porque não é o casamento santo que faz o homem e a mulher santo, que santifica o homem e a mulher. Pelo contrário, é o homem e a mulher santos que santificam a sua relação. E fui chamado de passador de pano, de que isso aqui é um xadrez 4D. Aí a mesma pessoa que fala que eu acredito num xadrez 4D, por falar que essa fiducia supplicans é uma resposta aos bispos alemães, e depois eu confirmei, é isso mesmo. O que me falou? Não, isso daí estão dando um passo de cada vez. Estão dando um passo de cada vez. Eles vão deixar, eles não tem pressa. Isso daí está acontecendo por quê? Porque daqui a algum tempo as pessoas vão começar a aceitar isso e vão mudar e não sei o que. Quem acredita em xadrez 4D? Eu tô falando o que eu tô lendo aqui. Tá aqui a CI digital, documento do Vaticano, o próprio cardeal Martínez, Victor Manuel Martínez, vulgo Tuxo. Eles que estão falando. É resposta aos bispos alemães. Agora, eu vou assumir que eu estou errado se não acontecerem as excomunhões. Se os bispos alemães continuarem celebrando casamentos homossexuais com pompa, circunstância e o caramba, e não houver punição, depois dessa carta não, mas eu acho que no próximo pontificado, eu sempre falo, o Papa agora só está querendo morrer. Por quê? Porque ele não quer ser o mesmo que está negociando, que está adotando um tom pastoral, um tom cordial, um tom não sei o que. Ele não quer ser o mesmo a punir. Ele não quer ser o mesmo a excomungar. Então, o próximo Papa, que eu acredito que não vai demorar muito, talvez se o Papa Francisco durar ali mais esse ano, talvez ano que vem ele já renuncie. Por quê? Porque ele está andando de cadeira de roda praticamente, né? Ele já tem só um pulmão e dependendo da necessidade ali, ele vai renunciar. Inclusive o Papa Bento XVI renunciou por causa do Brasil. Ele ia ter que ir para vir para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil e falar, não dou conta disso mais não, gente. Eu não vou lá na Jornada Mundial da Juventude não, deixa eu aqui no meu cantinho celebrando missa e tudo mais. Aí ele acabou renunciando e ficou lá em Roma mesmo, não veio para o Brasil. Talvez uma Jornada Mundial da Juventude, essa aí agora o Papa vai, mas vamos ver o que acontece ano que vem. O próximo Papa, ou ele já chega com os dois pés na porta, tipo, um ano ali de prazo no máximo, ou eu tô errado. Ou o caminho sinodal alemão ele recua, ou eles são excomungados. Se eles não recuarem nem forem excomungados, aí eu assumo que eu estou errado, passei pano, acreditei no xadrez 4D e fui ludibriado pelo cardeal Tuxo. Satisfeitos? Espero que sim. Até o próximo vídeo. Agora eu vou encerrar o vídeo e vou enviar ele para o canal lá. E aguardo o feedback de vocês sobre esses assuntos.